Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando aí as aulas sobre provas do JP, uma prova de terceiro ano, né? Uma prova de terceiro ano aí sobre Europa, Ásia, Índia, né? Sobre geografia geral, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Eu falei Índia, mas não teve Índia na minha prova, não. Mas teve ínsulas, né? A gente já vai ver isso. Bem, então tinha aqui, não, tinha Índia sim, não foi um ato falho, não, né? A primeira questão comparava, né, o PNB e a população da Índia e da União Europeia. Bem, então analise os dados de população e PNB da União Europeia e da Índia apresentados abaixo. Gente, nessas questões, nessa prova, eu peguei questões de vestibular, né, e dei a minha ajeitadinha nela, tá? Essa era uma prova de terceiro ano que é, faz mais ou menos aí um ano e meio, né, que não fazia uma prova escrita em papel, né? Meus alunos, de maneira geral, eles estavam bem nervosos do primeiro, do segundo e do terceiro, mas eu percebi que os do de terceiro ano, eles estavam muito assustados. Então eu tentei fazer uma prova bem simples, né, onde eu pudesse encontrar aqui, né, coisas que eu conseguisse, né, corrigir ao longo desses últimos meses de aula. Mas vamos lá. Então tem aí um gráfico, né, comparando os dois países, né, a relação de população e PNB, Produto Nacional Bruto. E aí notem, né, que eu só pus poucas linhas porque eu queria que os alunos, né, respondessem coisas objetivas. Eu sempre digo, principalmente para alunos de terceiro ano, que quanto mais eles escrevem, né, maior é a chance de escrever algo errado e do cara que está corrigindo a prova, né, reprovar todo mundo, né, ou dar errado em tudo e fazer eles perderem ponto. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. De qualquer forma, né, como que essa relação ela se apresenta? Olha só, eu olho aqui, né, vejo que eu tenho aqui uma bolinha menor de traço contínuo e uma bolinha grande do tracejado. Aqui eu vou ter uma bolinha grande do contínuo, né? E uma bolinha menor do tracejado. Ou seja, né, como que essa relação se apresenta? Inversa, contrária, oposta. Né? Só isso. 2. Considerando sua resposta na questão anterior, o que isso significa do ponto de vista social para esses dois lugares? Eu tive muito aluno que, na hora de responder isso, respondeu do ponto de vista econômico. Tipo, a União Europeia é mais rica do que a Índia, né? Mas só isso não basta para a resposta, né? Porque ele quer do ponto de vista social, né? Então aqui, né, se o produto nacional bruto da União Europeia é maior do que a população, provavelmente isso significa do ponto de vista social que a população da União Europeia tem condições de vida melhores do que a população indiana. 3. Identifique um país asiático insular onde a proporção entre população e PNB seja semelhante à União Europeia. Analise a atual inserção desse país no cenário mundial. Quando eu fiz essa questão, eu esperava um país, aquele que é mais fácil, né? Então, pensou em país asiático insular, né? Era o Japão, tá? Mas eu encontrei em alguns lugares aí coisas preocupantes, né? Alunos de terceiro ano, por exemplo, que não sabiam o que era insular. E daí respondiam China, Rússia teve. Então, né, foi bastante complicado. Mas eu tive algumas respostas interessantes que eu também considerei. Por exemplo, Taiwan, né? País insular, né, que tem aí uma relação PNB população provavelmente semelhante à da União Europeia.
E um outro que vai ter também essa relação é Singapura. Singapura é uma ilha, ó, bem na pontinha aqui, ó, da península da Indochina. Também é um país insular. Bem, analise a atual inserção do país que escolheu, né, no cenário econômico mundial. Seja o Japão, Taiwan, né, ou Singapura, né, são países relativamente ricos, né, que do ponto de vista econômico vão ser produtores, né, de gêneros de alto valor agregado, de produtos de alto valor. Dá para chamá-los de desenvolvidos também, né? Se a gente for olhar indicadores sociais desses países, já está no muito alto. Depois, os casos de mortes de imigrantes legais que tentam chegar na Europa por via marítima têm ocupado os noticiários. Na figura abaixo, os pontos indicam locais onde ocorreram essas mortes de janeiro de 2000 a julho de 2015. Então tinha aqui um mapa para os alunos olharem, né, relacionados aí a mortes de imigrantes que tentam chegar na Europa. Notem, eles tentam chegar na Europa. Identifique 2 continentes de procedência, de origem desses imigrantes. A ideia era olhar aqui, né, Ásia e África. Teve alguns alunos que responderam Oriente Médio. O Oriente Médio não é continente, né? O Oriente Médio é uma parte da Ásia, daí eu não considerei a resposta, tinha que ser continente asiático. Mas o que me surpreendeu foi que teve vários alunos que escreveram Europa. E aí, né, eu fiquei preocupado porque tinha, né, ou o aluno não entendeu o que era procedência, né, ou ficava meio esquisito, né, o cara não entendeu o conceito de tudo, né, leu bagunçado, porque assim, se o cara está chegando na Europa, né, é, ele não vai, né, tipo, vou sair da Europa para entrar na Europa, né, é, às vezes a gente vai ter fluxos de imigrantes na Europa, de países do leste europeu para os países da Europa Ocidental, por assim dizer, mas isso acontece por terra, né? Não envolve aí mar. Né? 5. Em seguida, apresente 2 justificativas socioeconômicas que têm levado essas pessoas a deixar continentes de origem em direção à Europa. Guerra, fome, conflitos, perseguição política, perseguição religiosa, perseguição variada aí, busca por melhores condições de vida, né? Respostas bem fáceis aí. E depois, né, para terminar, o continente europeu passou por uma série de mudanças territoriais a partir da década de 80, com o surgimento, ressurgimento e desaparecimento de vários países. Então mostra aqui, né, 2 mapas, como estava em 1980, o que aconteceu em 2014. Com base nos mapas, identifique 2 mudanças políticas ocorridas aí entre 1980 e 2014, né? Então, por exemplo, né, não tem mais União Soviética, ela se fragmentou em vários países, né? Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia. Só isso já dava a resposta da questão. Mas além disso, tem outros casos interessantes. Por exemplo, ó, República Federal da Alemanha, República Democrática Alemã se unificaram na Alemanha. Tchecoslováquia se separou em República Tcheca e Eslováquia. Iugoslávia se fragmentou aí em vários países diferentes, né? Seriam aí alguns exemplos. 7. Qual foi o grande evento que permitiu amplas mudanças no mapa europeu nesse período, né? A ideia aqui era que o aluno falasse fim da União Soviética, ou fim da Guerra Fria, eu também aceitei, né? Desintegração da União Soviética, né? Mas teve alguns alunos que escreveram assim, Guerra Fria, né? Daí não dava para aceitar, porque se ele tivesse escrito fim da Guerra Fria, daria para aceitar, né? Já que a União Soviética deixou de existir, mas
Só Guerra Fria daí não fica, né, relacionado aí com o tempo nem com as mudanças, tá? Então, fim da União Soviética era o evento. Ah, e teve aluno que escreveu União Europeia, fim da União Europeia. A União Europeia ainda não acabou, gente, tá? E o oitavo, né, cite uma consequência dessas mudanças para os países ou povos envolvidos. Podia falar transição para o capitalismo, né, para a maior parte dos países, conflitos territoriais, por exemplo, aqui na antiga Iugoslávia teve guerra, né, insegurança política, entrada, né, de multinacionais europeias nesses países. Alguns países entraram na União Europeia, como a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia. Né? Então teve várias mudanças. Enfim, gente, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.